Eu sou a porcaria de um nerd. Talvez o Salmarei Chiquita de Avatar entregue um pouco dessa informação, mas enfim, o ponto é que enquanto eu tô fazendo o roteiro desse vídeo, deve estar saindo, ou já saiu, o último episódio de Blue Lock, o episódio que encerra o jogo contra o Japão Sub-20. Mas, se tá saindo o último episódio de Blue Lock ou não, de que isso importa? Eu sou um fã dessa apresentação de slide que chamam de anime. Mentira, eu sou fã do mangá, nunca vi o anime, mas eu sou fã da obra como um todo e isso que importa. E como alguém que leu o mangá enquanto a primeira temporada tava saindo, eu posso falar com convicção e audaciosidade pra vocês que o anime de Blue Lock é um potencial desperdiçado sem precedente. E ver uma obra que você gosta ser jogada de escanteio dessa forma é mais doloroso do que você imagina. E isso é ainda mais doloroso quando eles jogam na sua cara que poderiam ter feito isso de uma forma decente caso eles quisessem. E hoje eu tô aqui pra arrancar 10 minutos do seu dia, ou sei lá quanto tempo esse vídeo tem, unicamente pra falar sobre isso e como Blue Lock poderia ser uma produção muito melhor do que ela é hoje em dia. Blue Lock é uma obra japonesa sobre futebol, que caso você seja brasileiro, provavelmente é um esporte que você nunca ouviu falar. Mas o diferencial de Blue Lock é que ao invés de ele martelar que trabalho, equipe e amizade superam qualquer obstáculo, todo mundo ali quer mais é que se exploda. Ninguém é amigo de ninguém, vai estar valendo bicuda na cara, xingar o coleguinha e mandar especialmente destruir o sonho do amiguinho, porque caso você perca lá dentro, você é impossibilitado pela própria Federação de Futebol Japonesa de jogar profissionalmente de novo. Por que diabos vocês levam futebol tão a sério? E pra piorar a festinha que já tava boa, todo mundo desse time querem ser um atacante. Ou como o Izagi diz... Eu só acho muito legal ele falando isso em japonês. Mas, como você deve imaginar, um time feito só por atacantes nunca daria certo e realmente não dá. Eles apanham que nem condenado no começo, mas eventualmente cada um deles descobre em qual posição se encaixa melhor e se arruma. E jogo vai, jogo vem, encerrando a primeira temporada com um jogo marcado contra o Sub-20 da seleção japonesa. Um time só de atacantes contra a seleção japonesa. Isso não vai dar certo nem a pau. Mas isso não importa, se você quer saber o resultado você vai lá ver, mas nessa parte aqui que entra o motivo de eu ter feito esse vídeo para começo de conversa. É o seguinte, meu aliado. Blue Lock é um anime sobre esportes, como eu já disse pra você. E quando você pensa em esportes, vem movimento na sua cabeça. Até mesmo em esportes você vai ter que mexer o bonequinho pra ele fazer alguma coisa. E pra minha felicidade e motivo de estar fazendo esse vídeo, o anime de Blue Lock é uma apresentação de slide. Mentira, é um carrossel de imagens da Samsung, porque até meus slides da faculdade tem mais movimentação que isso. E o motivo pra isso aqui é meio que inexplicável, porque o estúdio responsável por fazer a adaptação do anime é o estúdio 8-Bit, que não é um estúdio ruim, na verdade é bem decente, até com um bom histórico de produções, porque eles fizeram Tensei Star Slime, mas por algum motivo, em Blue Lock, eles decidiram avacalhar. O que é esquisito, já que essa badarosca aqui foi o mangá mais vendido de 2023, ganhando de Jujutsu no auge e de One Piece. Mas durante esse período que acontece entre o jogo contra o Japão Sub-20 e o final da primeira temporada, é meio complicado de se explicar. Não que a primeira temporada seja boa no quesito animação, mas pelo menos não dá desgosto de assistir igual isso daqui. Mas afinal, eu tô falando de animação ruim, mas o que exatamente isso significa? Por essência, uma animação ruim seria a ausência de fluidez de movimento. Claro que tem certos animes que escolhem um traço mais detalhado em troca da movimentação, mas isso nunca daria certo em um anime de esporte e nem de luta, não é não, Shumatsu? Normalmente dá pra dividir a qualidade de produção do mundo das animações tailandesas em ruim, na média e cinema. Blue Lock se encaixaria na ruim, junto com outro anime por aí que eu gosto, mas eu não vou nem citar o nome. Já um anime médio seria uma produção de qualidade média. Hoje em dia é até difícil citar, porque Kimetsu mudou tanto a indústria que até anime de romance tá bem animado hoje em dia, mas Otonari no Tenshi e Full-Joe são bons exemplos de algo na média. Já as produções cinema, eu preciso realmente citar alguns, já que provavelmente você já viu todas na internet, mas o maior problema da adaptação de Blue Lock não é o anime, e sim o filme. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse isso? Filmes de anime são conhecidos principalmente por terem uma qualidade de produção absurda. Todo mundo lembra de Kimi no Na wa, de Dragon Ball Super Broly, do Trem Infinito de Kimetsu, todos sendo referências quando se trata de animação. Mas pela primeira vez, o filme conseguiu ser pior que o anime, quer dizer, não necessariamente pior, mas ele ainda é bem ruim, porque isso aqui é pra ser um filme de anime.
E tem essa pérola. Esse filme é, de forma resumida, a culpa da animação tanto dele mesmo quanto da segunda temporada serem ruins. Quando um estúdio de animação decide fazer um filme sobre uma IP, acontece o seguinte: a maior parte da equipe, ou pelo menos a melhor parte dela, é direcionada para a produção do filme. Isso, por si só, não é um problema. O problema tá mesmo quando decidem lançar o filme e uma temporada dessa IP no mesmo ano. Uma das duas vai ter que pagar o prejuízo e quase sempre é a temporada do anime. Mas no caso de Blue Lock, que é a exceção e não a regra, as duas pagaram o pato, tanto o anime quanto o filme. Sempre que anunciam um filme de anime, ocorre um intervalo de pelo menos um ano entre o filme para a próxima temporada. Isso acontece, claro, para dar tempo de a equipe se organizar, para poder produzir um material decente. E se você acha que é a primeira vez que isso acontece na indústria, não. Nanatsu sofre esse mesmo problema na terceira temporada em diante, já que decidiram pegar um mangá com prazo curtíssimo para animar e saiu a tão popular bomba da década passada. Mas lá a situação é mais triste, porque pelo menos eles não tinham um filme no meio para estragar. E sim, o mangá estava acabando e eles tinham que aproveitar a última onda de hype. E essa situação pode ser ainda pior para a equipe de animação quando eles exigem um resultado decente, entregando condições desumanas para a equipe de animação e esperando que isso dê certo. Eu acho que vocês conhecem um estúdio que fez isso recentemente. A produção de Shingeki no Kyojin e da segunda temporada de Jujutsu foi um caos. Tanto que a maior parte dos animadores que participaram dessa produção falaram que nunca mais vão trabalhar com a MAPPA. Mas relaxem, existe uma luz no fim de tudo. Nos últimos episódios de Blue Lock ocorreu uma coisinha que talvez mude completamente a forma que vai ser adaptado o anime daqui em diante, e essa coisinha foi simplesmente 2 Sakugas que repercutiram muito quando aconteceram, sendo eles o gol de bicicleta do Shidou e o último gol do Izagi. Ambas as cenas foram super bem aceitas pela comunidade e elogiadas, não é à toa que o episódio do gol final ficou com nota 10 por quase 24 horas inteiras no IMDb e fechou com 9,5 com mais de 14 mil avaliações, sendo o episódio mais bem avaliado de anime e seguido por quem? O episódio do Shidou. Pode parecer pouca coisa, mas quando uma obra é elogiada pela crítica dessa forma, eles tendem a mudar a forma como produzem a mídia, a fim de agradar a crítica. Então, quem sabe na próxima temporada as coisas não estejam melhores. Afinal, com o sucesso de Blue Lock, essa qualidade de animação é o mínimo que merece. E uma curiosidade interessante pra vocês: Blue Lock e Jujutsu Kaisen foram a porta de entrada para muitos animadores iniciantes, fazendo animações independentes que são simplesmente absurdas, e quem sabe um desses novos animadores não irão se tornar uma das estrelas de animação, trabalhando de freelance pros estúdios japoneses. Então, só nos resta esperar pra ver. Bem, acho que eu consegui passar mais ou menos a ideia que eu tinha para esse vídeo, apesar que teve alguns erros na gravação do roteiro e na gravação dos áudios, porque eu tenho que gravar esse áudio de madrugada, mas vai ficar tudo bem, então tá de boa. Se você por algum motivo do destino acabou assistindo até aqui, é porque você gostou do que eu tô falando, então dá uma moral se inscrevendo, dando like e comentando pão com ovo.